Fala galera concurseira! A disciplina é referente à matéria de Direito Administrativo e o mapa mental de hoje é sobre organização administrativa, com foco na administração direta. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à administração direta. Conceito: o Estado presta atividade por meio de seus órgãos, agentes ou entidades políticas, são centros internos. A União, o Estado, o município e o Distrito Federal são entes com personalidade jurídica de direito público. Com relação aos órgãos, característica: a sua criação e extinção é feita por meio de lei em sentido estrito. A organização e o funcionamento pode ser feito por meio de decreto, que não provoque aumento de despesa e nem resulte na criação ou extinção de outro órgão. O decreto pode ser realizado na extinção de cargos públicos quando vários. Os órgãos têm hierarquia, autotutela, são unidades administrativas despersonalizadas. O órgão superior pode fazer anulação ou revogação dos atos das instâncias subordinadas. Podem firmar, por meio de seus administradores, contratos de gestão com outros órgãos ou com pessoas jurídicas. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Alguns órgãos possuem capacidade processual ou personalidade judiciária para a defesa em juízo de suas prerrogativas funcionais. Os órgãos não podem assumir um nome próprio, direitos e obrigações. Os órgãos não podem situar-se em parte do processo. Os órgãos não possuem patrimônio próprio e os órgãos não podem estar em juízo. A classificação dos órgãos é o que nós chamamos de PIF. Quanto à posição estatal, quanto à estrutura, quanto à atuação e quanto às suas funções. Quanto à posição estatal, os órgãos podem ser chamados de IASS, que são os órgãos independentes, os órgãos autônomos, os órgãos superiores e os órgãos subalternos. Os órgãos independentes não possuem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, são originários da Constituição e representativos dos poderes do Estado, exercem funções outorgadas diretamente pela Constituição Federal de 88, desempenhada pelos seus membros ou agentes políticos. Exemplos de órgãos independentes: os Ministérios Públicos, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, as Casas Legislativas e a chefia do Poder Executivo e os tribunais. Os órgãos autônomos têm ampla autonomia administrativa e financeira, possuem funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades. Exemplo: os ministérios, a Secretaria de Estado dos Municípios e a Advocacia Geral da União. Os órgãos superiores não gozam de autonomia administrativa ou financeira, sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico, detêm poder de direção, controle, decisão e comando. Exemplos: os gabinetes, as secretarias gerais, os departamentos, os órgãos inspetores e os procuradores. Os órgãos subalternos são órgãos de menor grau hierárquico, possuem reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução, realizam serviços de rotina ou tarefas de formalização de atos administrativos. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou compostos. Os órgãos simples são constituídos por um só centro de competência, exemplo: as escolas. Os órgãos compostos reúnem-se em sua estrutura outros órgãos menores com função principal idêntica, exemplos: ministérios, secretarias de educação. Quanto à atuação, os órgãos podem ser singulares ou colegiados. Os órgãos singulares ou unipessoais são órgãos de representação unitária. Atuam e decidam através de um único agente, exemplo: presidente da República, as governadorias e as prefeituras. Os órgãos colegiados ou pluripessoais, órgãos de representação plurima, atuam e decidem pela manifestação conjunta e majoritária. Exemplo: o Conselho Nacional, o CONASP, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e o CNPCP.
Quanto às funções, os órgãos podem ser ativos, de controle ou consultivos. Os órgãos ativos, órgãos que proferem decisões. Os órgãos de controle, órgãos que fazem fiscalização. Os órgãos consultivos, órgãos que emitem pareceres ou opiniões. Algumas observações. Descentralização é a distribuição de competência de uma para outra pessoa física ou jurídica. É a criação de entidades. Centralização é a extinção de entidades. Então, descentralização é a criação de entidades. A centralização é a extinção de entidades. Desconcentração compara-se à departamentalização. É a distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. É a criação de órgãos, ocorre tanto na administração direta como na indireta. Refere-se em razão da matéria, saúde, educação, previdência social, por hierarquia ou grau, ministério, superintendência, delegacia, ou territorial ou geográfica, norte, sul ou nordeste. Então, desconcentração, criação de órgãos. Concentração, extinção de órgãos. Quanto ao sentido, ele pode ser subjetivo, formal ou orgânico, ou objetivo, material, funcional. O sentido subjetivo, formal ou orgânico refere-se aos órgãos públicos, às entidades públicas ou privadas referentes às pessoas jurídicas e aos agentes públicos. O sentido objetivo, material, funcional refere-se às atividades realizadas por meio de fomento, poder de polícia, serviços públicos ou intervenção, seja direta ou indireta. Possuem caráter infralegal. Teorias. A teoria do mandato. O agente público é mandatário da pessoa jurídica. Teoria da representação. O agente público é representante do Estado por força da lei. Assemelha-se ao tutor e o curador. Teoria do órgão da imputação. A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus órgãos. É aquela adotada no Brasil. Estratégias para flexibilização da ação estatal. Nós temos a privatização ou a desestatização. É o processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público que integra o patrimônio do Estado para o setor privado. É geralmente realizada por meio de leilões. A publicização é a transferência da agência de serviços e atividades não exclusivas do Estado para o setor público não estatal. Assegura o caráter público à entidade de direito privado, bem como autonomia administrativa e financeira. A terceirização consiste num contrato de prestação de serviço, por meio do qual um sujeito transfere a outrem o dever de executar uma atividade determinada, necessária à satisfação de um dever. A desregulamentação é a remoção ou simplificação das regras e regulamentações governamentais que restringem a operação das forças de mercado. Está relacionado com a ideia de diminuição da regulamentação estatal. É isso aí, galera. Esse foi mais o Mapa Mental de hoje e até a próxima.